Boa tarde, Alejandra. Boa tarde, Kevin. Boa tarde. Alguém entrou aí agora? Eu me perdi. Acho que foi o Pedro. Não. Ai, ai, ai. Bem, achei que tinha sido o Pedro, mas vamos lá. Pessoal, bom dia. Aliás, boa tarde já, né? Já passamos aí no meio-dia. Obrigado aí todo mundo pela presença, né? Nessa segunda-feira, 1º de junho, né? Lembrar que 1º de junho aqui em Montes Claros é feriado, então que hoje, apesar de que os feriados não são mais feriados assim, né? Mas aqui hoje está tudo paradinho, mais que o normal. Muito obrigado por vocês estarem presentes aí, né? Para a gente bater esse papo sobre Java, né? Para a gente continuar aí. E eu postei, tá? Lá no Ava, um conteúdo para vocês, vou compartilhar minha tela aqui agora. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando aí, tá, precauções quanto ao corona, quanto ao frio também, né, porque não é hora da gente no AVA não, né, desculpa, no Google Sala de Aula, é hábito de falar AVA, que a AVA é ambiente virtual de aprendizagem, então o Google Sala de Aula também, querendo ou não, mas é no Google Sala de Aula. Não, não, pode ficar tranquilo, tá? Então, gente, lá na nossa Google Sala de Aula, eu postei lá o material, tá? Boa tarde, Ana Luísa, seja bem-vinda. Eu postei aqui a aula 9, tá, para vocês. Essa aula 9 é a aula que a gente vai estar usando agora, nesses próximos dias aí, tá? É uma aula que para vocês tem certeza que vai ser muito tranquila, que ela está falando de entrada e saída, está falando de alguns operadores, if, else, então assim, é coisa que vocês vão tirar de letra, tá bom? Podem ficar tranquilos, mas ela é a base para a gente estar estudando, tá? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Anaí. Sejam bem-vindas. Certo? E eu postei aqui também 2 videoaulas sobre entrada e saída, uma sobre Option Pane, tá? Que vocês também podem estar utilizando aí como material de apoio, tá? Então, acho que está bem tranquilo aí para vocês, né, em termos de material, para vocês acompanharem, tá? A gente vai passando aqui e nós vamos apresentando, tá? Na aula 9, né, que está compartilhada lá com vocês pelo Google Sala de Aula, beleza, né? Eu estou joia. Espero que vocês estejam todos bem, vocês, famílias. Bom, essa aula, a primeira parte que a gente vai trabalhar com ela é em relação à saída padrão, tá? Então, a gente vai primeiro conhecer um pouquinho sobre saída, tá? Então, a gente vai ver que a gente tem alguns tipos de saída, coisa que vocês estão acostumados, que a gente já está usando, tá? E depois a gente vai ver um pouquinho do de Option Pane, que a gente já vem trabalhando também, tá? Mas
É só para ficar claro aí o que a gente está fazendo, tá? Então, a primeira parte é essa parte de saída, isso aqui a gente vê hoje, tá? E depois, hoje ainda, a gente vai ver a parte de entrada, entrada padrão, tá? Que é uma coisa que a gente ainda não viu e é o primeiro momento que a gente vai ver é usando scanner, tá? Então, nós vamos até aqui, por volta do slide 21, tá? Se Deus quiser. Mas, de novo, eu não vou ficar seguindo os slides, não. Eu vou pelo NetBeans, tá? Mas qualquer coisa, vocês podem parar, pedir para voltar, a gente abre aqui e vai falando, tá? Mas tudo que eu for falando também vai ter aqui nesse conteúdo. Então, Igor, você que está com o monitor aí, né? Eu esqueci quem que é o líder de turma, acho que é a Júlia, né? Também, se alguém perguntar, o conteúdo vai estar todo aqui, tá? Mas eu também estou gravando. Boa tarde, Alanis chegou agora. Tá bom? E aí, gente, qualquer dúvida, manda no WhatsApp, desculpa, manda aqui no chat, abre o microfone e pergunta, tá? Que a gente vai seguindo, tá? E a aula já está lá disponível para vocês, tá? Até pensei em fazer uma aula com vocês, mais uma aula essa semana, mas eu olhei a agenda de vocês está cheia, né? Então, vamos deixar vocês quietinhos. Vou criar um novo projeto aqui no meu NetBeans, tá? De novo, estou criando um projeto Java, uma aplicação Java. Vou chamar ele aqui de entrada, perdão, aplicação Java. Vou no próximo. Vou chamar ele aqui de entrada e saída. Não quero classe principal. Pronto. Criando aqui. Beleza, temos o nosso projetinho, entrada e saída, onde a gente vai fazer os conteúdos dessa aula. Tá? Vou criar um novo pacote aqui, tá? Vou chamar esse pacote aqui de entrada. Beleza. E dentro dele, vou criar uma nova classe Java. Teste, entrada e saída. Não coloquem acento na classe de vocês, tá? Gente, todo aquele conceito que a gente estudou de orientação a objeto, da classe representar um objeto no mundo real, não esqueçam daquilo lá não, tá? Agora, querendo ou não, a gente vai dar um timezinho, né? Porque a gente vai estar trabalhando com método main, com entrada e saída, com operadores e tudo mais, tá? Mas não se esqueçam que a gente continua tendo aquela questão de orientação a objeto, tá? Nessa aula 9, muito daquela questão de orientação a objeto a gente não aplica aqui diretamente, mas eu quero que vocês comecem a casar as duas coisas, tá? Por isso que a gente tem aquela lista de exercícios lá, joia? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com saída primeiro e depois a gente passa para a entrada. Espera aí que entrou alguém aqui na sala. Ih, eu perdi quem entrou. Cacau, boa tarde, Cacau. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Esse é o cenário que a gente tem, tá? Aqui dentro, vou criar um método main mesmo, PSVM, tá? Certo? Porque a gente vai precisar executar. Tranquilo. E aqui, nós vamos falar sobre saída. O que é saída? Tá? Saída, se vocês olharem o NetBeans de vocês, ele vai ter essa janelinha aqui, ó, saída. Né? Se vocês vierem aqui no menu janela, aqui em cima, janela, tem o saída aqui. Repara que ele é tipo um cocôzinho aqui, tá? É uma saída, certo? Essa janelinha que ele abre aqui. Se você estiver executando pelo prompt, né, pelo CMD aqui, ele vai também gerar saídas aqui e tudo mais, tá? Mas a saída, né, padrão do computador é tela, tá? Então, se a gente estiver usando o NetBeans, é a saída padrão do NetBeans. Se a gente estiver usando CMD, é a saída do CMD. Se estiver usando Eclipse, é a saída do Eclipse, certo? E isso aqui vocês já sabem desde o primeiro dia de aula, tá? A gente tem o comando, né, o método, a classe system.out.print ln, que vocês vêm usando aí há muito tempo, saída padrão, tá? Isso aqui é uma forma da gente fazer saída padrão, tá? Em Java, certo? Como a gente também tem aqui, system, pronto, esse erro aqui de erro, tá? Vou colocar ele aqui só para a gente ver, erro, certo? Então, system, sistema, out, saída, certo? Padrão, print line. O system.err, eu coloquei esse cagado aqui em cima. System.err de erro aqui, ó, se a gente executar, certo?
que aparece? Ele aparece numa cor vermelha, para destacar que é um erro, certo? Mas repara que ele continua aqui na saída padrão como erro, tá? Então, a gente pode usar o erro? Pode, não tem problema não, mas a gente normalmente usa o system.out.println, tá? Então, a saída padrão, que eu preciso que vocês entendam, é isso. É escrever na tela, tá? Alguma saída, alguma forma que a gente tem, certo? Acho que vocês não têm dúvida em relação a isso aqui. Pode falar, Marcelo. Enquanto você vai digitando ou falando, boa tarde, Patrick, seja bem-vindo. Marcelo, te juro que eu não entendi a sua pergunta, cara. É porque tem o Salt Tab, certo? Ah, Se eu digitar SRR... Ah, dá. funciona. Ah, tá. É que eu digitei errado no chat, eu coloquei 2E em vez de 2E. Ah, tá. É SERR. Funciona. O Marcelo perguntou aqui, gente, esse aquele atalhozinho Salt que a gente usa, esse Alt aqui, e da Tab, ele escreve System Out Println. Se a gente escrever SER com 2 R, se der Tab, também escreve, tá? Beleza, Marcelo, desculpa, eu não tinha entendido que era o atalho, tá? Então, gente, a saída padrão no NetBeans é essa janelinha aqui, tá? É essa janela que a gente tem aqui. Coisa que vocês já estão usando faz um tempinho, tá? O que a gente tem ainda aqui em relação ao system, errado, system.out. Repara que a gente pode usar aqui, ó, tem um monte de printf, que vocês estavam acostumados talvez a usar em C, println, sln, eu falei na última aula, ln é de line, né, de linha, ele quebra uma linha, tá? E tem só o print, ele não quebra a linha. E repare que o print, ele consegue imprimir um objeto, um string, que é texto, um boolean, um char, uma cadeia de char, um double, um float, certo? Então, a gente tem várias saídas. Aí, assim, por exemplo, eu vou pegar esse print aqui com long, mas a gente pode vir aqui, colocar aspas e falar assim, imprimindo texto, certo? Automaticamente ele ajusta. Como a gente pode vir cá e fazer um salt, e ele vai achar que é texto, a gente apagar e colocar 1, 2, 3, certo? Não tem problema, não. Tá? Deixa eu apagar aqui e deixar com print. Tá? Vou rodar isso aqui. Repara o que acontece de diferente. System out print. Não dá para ficar aqui. A linha 8 aqui. System out print line saída padrão. Escreveu. Como ele print LN, ele quebrou uma linha, veio para baixo. Aí a gente escreveu o erro. Ele escreveu o erro, quebrou a linha. Aí ele vem para baixo. Repara que o LN, ele quebra a linha na frente. Ele escreve e quebra a linha, tá? Depois ele escreveu imprimindo o texto. Como aqui é print, ele não quebra a linha, tá? 1, 2, 3 está na frente, construído com sucesso está na frente, tá? A gente apitou tanto que a última linha saiu construído com sucesso, por quê? Porque a gente tinha tinha um print line aqui, um print ln na frente, tá? Então, é o que a gente tem aqui para trabalhar. Assim como no C, a gente tem aquela questão de colocar barra N para quebrar uma linha, barra T para quebrar o tab, tá? Ah, eu quero imprimir aspas. É barra aspas, imprime aspas, né? Barra aspas, certo? Imprime a aspa. Ah, preciso imprimir um barra barra. Aí você tem que colocar barra barra, barra barra. Aí quando você faz isso aqui tudo, roda. Repare que ele imprimiu o erro entre aspas, porque a gente usou o barra aqui, certo? Repare que aqui ele imprimiu 2 barras imprimindo o texto. Aqui a gente colocou 4, tá? Aí ele imprimiu um barra T, que é um tab. Ele deu um espação, 1, 2, 3. Certo? Então, essa barrinha que a gente usa aqui invertida, que vocês usavam muito, deixa eu até colocar aqui o barra N, que fica mais fácil vocês associarem, o barra N, essa aqui a gente chama de caractere de escape, de saída, né? De escape, de saída. É uma alternativa que a gente tem para imprimir alguma coisa. Tá? Então, barra N continua igualzinho que você, quebrando linha. Repare que a gente usou print line, aqui a gente botou uma linha, certo? Ele imprimiu embaixo. Como se a gente colocar esse barra N aqui 2 vezes barra N e rodar, ele vai pular, certo? Imprimindo, pulou linha, texto, certo? Então, a gente consegue fazer isso aí sem muito sofrimento, tá? E isso aí seria a saída padrão do Java. Acho que vocês já estão tranquilos quanto a isso, certo?
O que a gente pode mais fazer aqui dentro da saída, por exemplo, é criar uma variável. Então, eu crio uma variável int valor 90. Certo? 90. E na hora de imprimir, a gente pode colocar o valor é mais valor mais reais. Minimizar aqui para ficar na mesma linha, na mesma tela, certo? Quando a gente usa esse mais aqui, ele não é uma soma, tá? Ele não é uma soma. Ele é uma concatenação, ele é juntando o texto. Então, ele vai imprimir o valor é mais o valor que tiver armazenado na nossa variável valor, né? E os reais aqui. Então, se a gente rodar, né? O valor é R$90. Se a gente mudar aqui agora para 10.900 e rodar, ele vai imprimir, o valor é R$10.900, certo? Então, a gente consegue usar esse maisinho aqui para juntar uma determinada variável dentro de um texto que a gente quer imprimir, para ficar mais organizado, tá? Agora, se a gente fizer isso aqui, salte 5 mais 8. O que ele vai imprimir aqui, nessa linha 15? O que vocês acham que ele vai imprimir? O Igor acha que é 5 mais 8. Quem mais? Alguém acha que ele vai imprimir 13? O William está achando que ele vai imprimir a soma. A Cacau, o Abraão, o Pedro também. Ô, Pedro, eu sei que tinha entrado aquela hora que eu não dei boa tarde. Boa tarde, ô Pedrão. Foi mal, cara. Certo? Vou rodar aqui, ó. Ele vai imprimir 13. Tá? Ele vai imprimir 13. Certo? Ele faz a soma. E por que ele faz a soma? Porque aqui dentro a gente não colocou nenhum texto. Tá? Agora, se a gente fizer isso aqui, ó. Repara que eu abri e fechei aspas, não fiz nada. E coloquei mais 5 e mais 8. O que vocês acham que ele vai imprimir agora? Ele vai imprimir 13, ele vai imprimir mais 5, mais 8, ele vai imprimir 58. O que ele vai imprimir? O Abraão acha que é um espaço em branco e 13. O Abraão, o espaço em branco ele não vai imprimir, não, porque eu não coloquei espaço. Tá? Eu só abri e fechei aspas. O William também está achando que é 13, o Igor mandou um 1 ali. Vamos rodar aqui então. Repare que agora ele imprime o quê? 58. Tá? Repare que ele imprimiu 58. O espaço, Abraão, de novo, ele não imprimiu porque aqui eu não coloquei espaço, tá? Eu não coloquei espaço aqui, eu só abri e fechei aspas. Certo? Eu só abri e fechei aspas. Por que ele faz isso? Porque se o nosso primeiro caractere dentro de um print, tá? For texto, ou seja, for aspas, daqui para frente, ele acha que tudo é texto. Ele não consegue entender que daqui para frente a gente tem números, a gente tem operação. Ele acha que tudo é texto. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo essas gambiarras, abre e fecha aspas e concatena com um texto, certo? Então, dá para fazer esse tipo de coisa aqui também, tá? Então, para vocês gravarem é o seguinte, se começar com aspas, dali para frente ele vai considerar que tudo que vem pela frente é texto. Se não começar com aspas e começar com número, eu consigo fazer uma operação dentro de um System Out Println. Tá? Basicamente é isso. Vocês não precisam sofrer com isso, não. Ah, está inseguro de fazer, cria uma variável, faz a conta e joga lá. A última coisa de System Out Println, tá? O Igor mandou uma pergunta aqui. E se as aspas estiverem no meio ou no final? Então, tá bom. Vamos lá, Igor. Vou colocar aqui 5 mais 8, mais pergunta. Certo? Eu vou colocar mais, que a gente já resolve. 7 mais 9. O que ele vai imprimir agora? O que vocês acham? Que a gente já liquida. Anaí. Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Programação tem disso. Ó, vamos lá. Quando a gente roda, olha o que ele vai imprimir. 13, espaço, pergunta, 79. Por que ele faz isso? Aqui, até aqui, ele consegue entender que é matemática.
Então, eu vou fazer conta. 5 mais 8, 13. Mais, aí eu encontrei uma aspas. Ou seja, daqui para frente, tudo eu vou considerar que é o quê? Texto. Tá? Então, ele deu um espaço, escreveu pergunta, porque realmente é um texto. Vou até colocar um espaço aqui que ele não deu. E depois, em vez de ele fazer 16, ele fez 79. Por quê? Porque daqui para frente ele acha que tudo é texto. Tá? Vou até rodar de novo aqui. Então, ele escreve 13, pergunta 79. Esclarecido, Igor? Que a primeira aspas que ele encontrar da frente, tá? Para frente, ele vai achar que é texto, tá? Igor falou que esclarecido. Aí o Otávio perguntou, como que faz as matemáticas? E aí o pessoal já começou a responder ali, o Abraão e o Pedro. Se a gente colocar isso aqui entre aspas, será que ele faz como texto ou que ele faz como matemática? Vamos rodar. Repare que agora ele fez 13, espaço, pergunta, espaço, 16. Ou seja, ele faz como matemática, tá? Otávio, você que me perguntou, por quê? Isso aqui tudo na programação é matemática, né? E na matemática, quando vocês vão resolver uma equação, os parênteses mais internos, a gente não resolve ele primeiro? Então, ele vem cá e resolve isso aqui, 16. Aí não tem mais parênteses, ele vem cá e resolve, 13. Aí ele acha as aspas. Então, aí ele vai fazer 13 mais pergunta mais, como ele já resolveu isso aqui, 16. Certinho? Então, dá para fazer conta de matemática no meio? Tá, desde que você use parênteses. Tá bom? Esclarecido isso aí? Show de bola, Otávio. Gente, mais alguma dúvida em relação a essa saída? Repare que parece uma coisa boba que vocês já vinham usando, mas que tem um monte, né, de detalhezinho, de regrinha, mas, de novo, não precisa se preocupar com isso não, gente. Isso aqui é tranquilo, a gente vai trabalhando e vai usando, tá? E muito importante que vocês lembrem-se sempre disso aqui, ó, tá? Da questão de usar a variável aqui dentro. Tá? O que a gente mais faz é usar a variável aqui dentro. Então, isso aqui é um ponto-chave para vocês. Bom? Tá bom, o Igor falou que não tem. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode abrir o microfone, pode mandar no chat aí, tá? Antes falou que tá ok, o William também. Qualquer dúvida, é só falar. Digita, escreve, manda aí que a gente vai contornando, tá bom? Então, vamos. Então, esse aqui a gente viu a saída padrão. Agora, existe um jeito de fazer umas saídas mais bonitinhas, tá? E aí é até bom que a gente vai entrando um pouquinho em interface gráfica, que é usar coisas prontas do Java, tá? E o Java tem uma biblioteca que chama JOptionPane, tá? JOptionPane são aquelas janelinhas, quando você... Deixa eu fazer uma edição aqui. Aí eu vou vir cá e vou fechar e ela abre aqui. Quer salvar as alterações? Certo? Esse tipo de janelinha, em Java, são janelinhas que a gente chama de JOptionPane, tá? São essas janelinhas que aparecem aqui, essa que está aqui, mensagem, tá? Então, isso aqui é uma biblioteca do Java, que já está pronto, tá? E que a gente só utiliza, perdi o NetBeans, achei, tá? Que a gente vai utilizar também para algum tipo de comunicação com o usuário. Ah, Bruno, nos exercícios que você passou, qual que tem que usar? O que vocês acharem melhor. Tá? O que vocês quiserem utilizar, vocês podem usar. Tá? Não tem problema nenhum, não. A única dica que eu dou é o seguinte, se você começou usando System Out Println, usa System Out Println no programa todo e usa Scanner no programa todo. Se você usou JOptionPane no início, usa JOptionPane para ler e para escrever para o usuário, tudo dentro daquele programa, porque senão fica um negócio confuso. Abre uma janelinha, tem hora que eu tenho que digitar, tem hora que eu tenho que ler a janelinha, então, só para facilitar mesmo, tá? O JOptionPane como saída, e depois a gente vai ver que ele funciona como entrada também, é bem simples, tá? A gente tem ele aqui, JOptionPane, certo? Repara que ele vai dar erro, por quê? Porque ele não conhece isso aqui. Se você vier na lâmpadazinha do NetBeans, ele vai te dar a opção de adicionar importação, tá? E aí eu vou voltar e vou lembrar a importação. Tudo que a gente está usando, que a gente não tem dentro do nosso pacote, do nosso projeto, a gente tem que importar. Eu até dei aquele exemplo. Tudo que o Brasil compra de fora, dos outros países, né, o Brasil não tem PlayStation. O Brasil importa PlayStation, certo? O Brasil não constrói iOS, certo? Traz o iOS. Quando aí, trator, ah não, aí, né, porque eu achei que era aqui hoje não, porque hoje tirando que a minha irmã tá aspirando a casa, tá até de pouco, certo?
Eita, não. Vamos lá. Então, gente, importação. A importação, ela sempre fica depois do pacote e antes de você declarar a classe, tá? E é bem simples. Importe Java x ponto, eu acho que é swing ponto JOptionPane, certo? Ah, Bruno, então a gente tem que conhecer esses pacotes aqui? Não. Estou apagando aqui. Vou voltar aqui. O NetBeans é uma mãe, certo? Java x.swing.JOptionPane. Vou clicar aqui na lâmpadazinha. Automaticamente ele já fez a importação para nós aqui, tá? Então, podem usar e abusar desses recursos aí. Não quero que vocês fiquem decorando esse tipo de coisa, não. Isso aqui é gastar neurônio com coisa que não precisa, tá? Tá bom. Então, no JOptionPane, o que ele é? Ele é uma classe do Java, tá aí, ó. A gente não viu extends, mas é herança, tá? A gente não viu implementos, mas é interface, não interface gráfica, interface. E aí ele tem as suas 2.600 linhas com alguns métodos, alguns atributos e tudo mais que a gente vai usar para fazer interface gráfica, tá? Aquela classe de JOptionPane, ela é uma classe que representa o objeto do mundo real. Qual objeto do mundo real? Esse objeto do mundo real, essa maldita janelinha aqui, tá? JOptionPane é o tipo de classe que abstrai esse objeto aqui do mundo real, essa janelinha, tá bom? E a gente pode usar ela para algumas coisas. Vamos lá. Perdi o NetBeans de novo, aqui. Tá? Então, JOptionPane, se você colocar um ponto e show, ele vai ter um monte de método, certo? Ele tem um monte de método. Só tomem cuidado para vocês não usarem esse show internal confirm dialog ou o show internal message dialog. Esses que tem interno, por enquanto, não usam não, tá? Porque é quando a gente está usando uma outra estrutura que, por enquanto, a gente não está. Então, o que a gente vai usar nesse primeiro momento é show message dialog, tá? Show message dialog. Repara que tem 3 métodos que são show message dialog. Um que tem dois parâmetros, um que tem 5 parâmetros, outro que tem 4 parâmetros. Você pode escolher qualquer um que você for usar, não tem problema nenhum não, tá? E a gente vai construir aqui a nossa primeira janelinha. O primeiro parâmetro que a gente vai passar, parent component, é o componente pai, tá? Quem que responde por ele aí? Se a gente estivesse trabalhando com uma janela, a gente passaria essa janela. Como a gente não está, a gente pode passar nulo, tá? Então a gente vai passar nulo. Agora, aqui, o segundo argumento é a mensagem. Então, a gente pode vir cá e passar assim. Teste de option. Certo? Beleza. Somente isso aqui que a gente fez. O que vai acontecer na hora que a gente executar? Reparem que aqui na nossa saída, ele vai imprimir aquilo tudo. Ele imprimiu saída padrão, erro, imprimindo o texto, o 16 pergunta, desculpa, o 13 pergunta 16, beleza. E por último, ele mostrou a janelinha aqui, ó. Teste de JOptionPane, certo? Espero que vocês estejam vendo aí, ó, mensagem de teste de JOptionPane. Ou seja, essa linha de código aqui, eu consigo dar resposta para o meu usuário, certo? Para os projetos, né, mais bonitinhos, igual o Igor colocou que chique e tal, né, a gente tem que pensar nisso aí, porque essa interação com o usuário, ela é importante, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem de JOptionPane é isso, tá bom? É bem simples mesmo. Repara que ao invés da saída sair aqui na saída padrão, o texto sair na saída padrão, ele sai numa janela. Quando eu clico em OK, acaba a execução do meu programa, construído com sucesso. Beleza? Então, é bem simples, é bem tranquilo de trabalhar, não tem muito segredo não, tá? Dúvidas em relação a essa primeira linha de JOptionPane, gente? Dúvidas? Beleza? Então, tá bom, vou seguindo aqui. Aí na aula vocês vão ver o seguinte: existem outros tipos de janelinha de JOptionPane, tá? Certo? Aqui essa aqui que aparece, essa primeira apareceu com I de informação, a outra aparece com um X de erro. E existem esses tipos aqui que são tipos de JOptionPane que a gente pode estar criando, tá? Então, a gente vai criar algumas aqui bem tranquilas, tá? A importação eu já falei com vocês, então vamos lá. Voltar para o NetBeans. O que a gente tem então? JOptionPane, ponto,
Show. Repare que a gente vai usar, nesse momento, só show message dialog, ou seja, a gente só está usando de mensagem, tá? Aí, se vocês pararem aqui a seleção, aqui ele te mostra uma explicaçãozinha do que é, tá? Então, isso aqui é um método, tananã, tem toda a explicação, beleza. Nós vamos usar ele aqui e já já vocês vão entender a diferença, tá? Qual que é a diferença desse segundo método aqui, tá? Vamos lá. O primeiro argumento que a gente tem continua sendo, o diretório pai que a gente vai trabalhar. E, de novo, como a gente não está trabalhando com janela, é nulo, tá? O segundo argumento que a gente tem é o título da janela, tá? Título da janela. O terceiro argumento, se eu não estiver enganado, deixa eu até conferir aqui para nós não fazer errado, né? Às vezes eu me embanando. Não, desculpa, gente. O segundo argumento aqui é a mensagem, tá? Mensagem da janela. O terceiro argumento, estava escrito aqui, eu não vi, né? É o título. Gente, eu vou quebrar a linha aqui só para ficar visível para vocês, tá? Só para ficar visível. Não preocupa, não. É como se continuasse ali na frente, tá? Então, primeiro argumento. Nulo, porque é a janela pai. Então, se a gente não está trabalhando num sistema que tem várias janelas, a gente deixa nulo. Segundo argumento, mensagem. Texto da mensagem. Pode incluir aqui dentro uma variável? Podemos vir cá e falar mais valor? Bom, errando aqui. Mais valor? Pode, tá vendo? Não tem problema nenhum, não. Então, a gente pode montar uma mensagem bonitinha. Boa tarde, Luan. Seja bem-vindo, meu amigo. Certo? Então, nulo. Padronize. O primeiro argumento é nulo. Segundo, uma mensagem. Posso usar a variável aqui. Terceiro, título. Quarto, tipo da janela. Tá? Tipo da janela são esses valores aqui. Tá? A gente vê aqui. E aí eu vou fazer alguns aqui com vocês. Aí, esses valores, a gente vai colocar jOptionPane, ponto, por exemplo, error message. Tá? Ficou grande pra caramba, hein? É o seguinte, vou voltar ele aqui. Vocês entenderem, eu acho. Certo? Primeiro argumento, nulo. Segundo argumento, mensagem. Terceiro argumento, título da janela. Quarto argumento, tipo. E aí, repare que a gente coloca jOptionPane.errorMessage. Tudo que vocês virem em Java, em caixa alta, em maiúsculo, igual tá esse error message aqui, a gente chama isso aqui de constante. A ideia de constante, vocês já sabem, né, é a mesma do C, é uma variável que não vai mudar de valor. Então, se a gente clicar nesse error message aqui, segurar no Ctrl, ele vem para cá, tá? Repara que a gente tem aqui error message vale 0. Information message vale 1, certo? Ou seja, são os valores, tá? São os valores que essas mensagens têm, tá? Então, por enquanto, error message está aí, beleza? Então, a gente criou aqui com quatro argumentos, tá bom? Vou rodar, ele imprimiu tudo que tinha que imprimir, 13, pergunta 16 foi a última, beleza. Aí ele mostrou, teste de OptionPane, aqui. Repara que ele não mostra todas as janelas de uma vez, ele mostra essa janela e espera eu interagir com ela, tá? Então, tá aí a janelinha, vou dar um OK. Depois ele vem e mostra. Título, tá aqui, ó, título. Mensagem da janela 10.900, porque a gente concatenou com esse valor aqui. E erro, o quê? Xim. Tá? Então, basicamente é isso. Acabou construído com sucesso. Certo? Então, a gente pode usar esse recurso de OptionPane para dar uma mensagem de erro para o usuário, para ficar uma coisa já arrumadinha, né? Eu vou colocar aqui agora. O título vai ser janela 2. Agora não vai ser mais error message, pode ser question message. Certo? E aqui a gente vai colocar qual o seu nome. Vamos rodar. Então, rodou, imprimiu tudo aqui, tem cá, teste de OptionPane,
Mensagem da janela 10.900. Janela 2. Qual o seu nome? E repare que agora sai uma interrogaçãozinha. Tá? Então, isso aqui são tipos de option pane que a gente tem. Tá? E além desses, tem para informação, de warning, de question, de plain message, tá? Tem muito segredo não. São isso aí que a gente vai estar trabalhando. Tem como a gente mudar o íconezinho lá também, mas como a gente não trabalhou com imagem, a gente deixa um pouquinho mais para frente, tá? Essa parte de option pane, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? A Ana colocou que está tranquilo. Marcelo falou que está bem tranquilo, ótimo. É bem simples, né, isso aqui. Assim, e aí, gente, a opção de vocês, né? É bom vocês usarem até para conhecerem e tal. E, de novo, que o próximo assunto que a gente vai trabalhar, se Deus quiser, né? Aula 10 é interface gráfica já, alguma coisinha assim. Então, tá bom. O William colocou que está tranquilo, o Jonathan também, o Igor também. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, pessoal, em relação à saída, o que eu tinha que passar para vocês era isso, tá? Dentro da aula 9, tem alguns exercícios de fixação, tá? Exercício de fixação para vocês fazerem treinando mesmo, tá? Para fazer e treinando. Se for necessário corrigir, corrijo na semana que vem, não tem problema, tá? Só vocês me pedirem, tá? Porque a ideia dos exercícios de fixação é que vocês construam. Então, assim, são dois exercíciozinhos aqui bem tranquilos para vocês fazerem, tá? Tentem fazer aí, quebrar a cabeça, né, e colocar na prática aí, porque vale a pena, tá? E aí a gente entra em entrada. Entra na entrada, é difícil, né? Hoje eu estou cheio dos pleonasmos. Mas vamos lá, a gente chega em entrada. Provavelmente ano passado com o Carlão, vocês trabalharam bastante scanf, né? Para ler lá o que o usuário estava digitando e tudo mais, tranquilo. Em Java é um pouquinho diferente. Tá? Em Java a gente não tem essa leitura direta em C, porque eu já falei isso com vocês, C é extremamente poderoso, né? C a gente consegue controlar o endereço de memória, né? Controlar um teclado, um mouse, tranquilo. Em Java a gente tem algumas camadas a mais. Saudades, né, Vinícius? C é legal pra caramba. Java, assim, se você for seguir carreira, você não, quem for seguir carreira aí de computação, né, for fazer um mestrado nessa área de programação, vocês vão ver que C vai compilando, 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 e na hora que ele chega lá para ser executado mesmo, depois da máquina virtual, é praticamente C, né? Java vira um C. Vocês trabalharam com structs? Se vocês tiverem trabalhado com structs, as classes viram structs em C. Mais ou menos, né? Lógico. Não é uma analogia tão perfeita, não. Mas é mais ou menos por aí, tá? E aí, gente, em Java, o que acontece? A gente não tem esse acesso direto a um teclado, a um endereço de memória, a gente tem camadas, a gente tem alguns níveis de abstração, tá? E aí, para ler o que o usuário está digitando no teclado, a primeira forma que a gente tem é o scanner. Na última aula, alguém perguntou sobre isso, tá? A gente tem uma classe que chama scanner, tá? Ela é do pacote java.util.scanner, ou seja, ela já vem no Java, certo? E ela serve para monitorar qualquer tipo de dispositivo que a gente tenha no computador, tá? E, se a gente quiser monitorar o teclado, a gente vai usar esse system.in, que é entrada padrão, input, né? Input padrão do sistema, que é o teclado, tá? Mas você consegue fazer um scanner para câmera, para mouse, para impressora e tudo mais, tá? É que hoje em dia os sistemas, eles são mais alto nível e eles não ficam, né, preocupados assim com isso, tá? Então, a gente vai ver nessa aula de hoje o scanner, tá? Porque o scanner, vocês conhecendo o scanner, aqueles exercícios da lista lá, vocês conseguem fazê-lo todos, tá? Sem muita dor de cabeça, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com o scanner, tá? Conhecer como que a gente usa e tal, vocês vão ver que também não tem segredo, é bem simples mesmo, tá? E que o scanner, ele tem um tipo de método para cada, ele tem um método para cada tipo de variável, então assim, ele tem um método para ler float, um método para ler double, um método para ler string, que aí é line, tá? Ele tem também como você usar ele para ler os tipos primitivos, mas não é muito aconselhável, tá? Então assim, tem como a gente fazer isso usando o scanner. E aí tem vários exemplos aí, tá? E, de novo, tem alguns exercícios de fixação para vocês aqui, tá? Então, se vocês entenderem essa parte do scanner hoje, tá? Ótimo. Então, vamos lá. Dentro do nosso método main ainda, só subir aqui. Entrada.
Depois eu disponibilizo o código-fonte se vocês quiserem, tá? Se alguém quiser só pedir eu coloco no Google Sala de Aula, como a gente tem feito. Entrada. Então, normalmente, o que a gente tem quando a gente vai trabalhar com entrada? A primeira coisa que a gente faz, tá? É criar uma instância, e eu estou usando um termo instância aqui para algumas pessoas acabaram me perguntando, a gente já esclarece, tá? Instância, você pode entender que é uma variável, você pode entender que é um objeto, tá? É a mesma coisa. Então, a gente vai criar uma instância de scanner, tá? Então, a gente vai criar aqui scanner, S, recebe, new, scanner. Abriu, fechou, ponto. Tá? Reparem o seguinte, ele vai dar que ele não conhece scanner. Por quê? Scanner é uma classe que é de fora do nosso projeto, de fora do nosso pacote. Então, a gente vai ter que importar. Pode clicar na lâmpadazinha, certo? E aí, reparem que tem alguns scanners aqui, tá? Repare que o primeiro que tem adicionar importação para java.util.scanner. O segundo é JDK National Internal Parser Scanner. O terceiro, com.sam.javacup.internal runtime scanner, tá? E aí ele dá umas opções, criar classe, tá? Tomem cuidado quando vocês pegarem essas sugestões assim do NetBeans, tá? Normalmente o criar classe não é uma boa saída. E quando ele dá mais de uma opção de importação, você tem que saber qual o pacote que é. Tá? Lá na aula, eu estava falando que era java.util.scan. Então, a gente pode clicar aqui nessa primeira opção que aparece. De novo, java.util.scan. Beleza? Ele faz a importação automática para cá. Então, repare que já apareceu aqui, importe java.util.scan. Ah, Bruno, quero fazer na mão. Beleza. Vem antes da sua classe, não tem problema nenhum. Só lembra que tem que ser antes da classe. Importe java.util.scanner. NetBeans te ajuda. Prontinho. Resolvido. Tá? Então, de novo, assim como de Option tem, o scanner a gente vai ter que importar. O que é o scanner? É uma classe que está aí, certo? 2.600 linhas, cheias de métodos, atributos, e tananã, que nos permitem monitorar alguns dispositivos que a gente tem dentro do computador. Bom, então, essa é a classe scanner. A gente não mexe nela, a gente só usa ela. Até aqui, tranquilo? Dúvidas, perguntas? O Marcelo colocou um safe, o Abraão colocou um tranqulos. A Ana colocou tranquilo. Obrigado, Ana, por colocar tranquilo. Agora eu entendi. E ele também colocou safe. Tá? Reparem que, apesar da gente ter importado, o John também colocou aqui, se a gente tem importado o scanner, repare que ele continua dando erro. Tá? E aí, se a gente parar o cursor do mouse aqui, repare que agora ele não tem lâmpadazinha, mas é um balãozinho vermelho, né? Ou se a gente parar o cursor em cima, vai colocar no suitable constructor found for scanner, tá? Porque ele precisa de argumentos. Todas as vezes que a gente criar um scanner, a gente tem que contar para ele o que ele vai monitorar, tá? Então, se a gente quer monitorar teclado, é system, tá? De sistema.in, tá? O in aqui é de entrada, é de input. Então, isso aqui significa que a gente está monitorando teclado. Então, todas as vezes que vocês tiverem que criar um scanner, gente, tenta lembrar dessa linha. É scanner, dá um nome para a variável. Eu uso muito S, tá? Eu uso muito S. Tem gente que prefere colocar scan, gosto e critério de vocês, tá? Gosto e critério de vocês. A gente cria um scanner e passa que ele vai monitorar teclado, system.1, tá? Então, a primeira parte para trabalhar com scanner é essa aqui. Todas as vezes vai ter que fazer isso aqui. Entendido? Entendido? Beleza? Legal. Agora, gente, quando a gente trabalha com scanner, a gente tem que conversar com o nosso usuário. É aquele bate-bola. Então, por exemplo, normalmente a gente coloca um salt. Qual o seu nome? E na linha de baixo, a gente usa o scanner para ler o nome do usuário. Tá? Todas as vezes que a gente vai ler alguma coisa, tá? Para ler alguma coisa, cria uma variável.
Tem que criar variável. Porque se você não criar variável, você lê e não armazena, tá? Então, nome. Nome é qual seria o tipo da variável de nome? String, certo? String, nome, recebe. Aí agora, o que a gente pode fazer? A nossa variável scanner chama scan. Então a gente coloca scan.nextLine. Olha o tanto de método next que tem, tá? Então repare que a gente tem next sem nada que lê uma string. Olha aqui para você ver como fica fácil. Next sem nada lê string. Esses com pattern ou com alguma string também vão ler em determinado formato. Next line lê string. Next big decimal é número grande, tá? Big integer, boolean, byte, double, float, int, long, short. Ou seja, a gente tem um next, um método next para cada um dos tipos que a gente está trabalhando, entre aspas, tá? Agora, para string, repara que a gente tem basicamente dois. A gente tem o next e a gente tem o next line. Se você usar next line, ele vai ler uma linha. O que caracteriza uma linha? Enter. Então, ele vai ler da hora que você começa a digitar até você apertar um enter, certo? Se você usar o next, ele vai ler a primeira palavra. Na hora que você dá um espaço, ele já ignora dali para frente, certo? Então, normalmente, a gente trabalha muito com next line para ler uma string, certo? Por quê? Porque ele permite ler uma linha toda, com espaço, com número, com o que tiver digitado ali dentro, certo? Se a gente usar só next, ele vai ler somente, tá, até o primeiro espaço. Então, esses são os métodos que a gente vai estar usando scan. Então, nesse caso, next line. Não precisamos fazer mais nada. Essa linha aqui, ela é responsável por fazer a leitura do nome e armazenar na variável nome. Deu para entender essa lógica, gente? Marcelo falando que ok. Vinícius ok. Igor ok. Ana ok. Então, tá bom. Então, só para reforçar ainda mais. Vou colocar o salt aqui. Tá? Seu time favorito. Seu time favorito. Time vai ser string. Beleza. Time. Scan.next line. Prontinho. Prontinho. Resolvido aqui para nós. Tá? Resolvido. Então, de novo, sempre que vocês forem usar o scanner, conversem, interajam com o seu usuário. Tá? Pessoal, deu para entender essa parte aqui? Qualquer dúvida, pergunta, fala, não fica com dúvida, não. Vou rodar isso aqui para a gente ver como que fica, então. Tá? Ó, repara que ele imprimiu lá 13, pergunta 16, que é o nosso primeiro teste. Ele mostrou a janelinha aqui, a janelinha de Option Pane. Ele mostrou a mensagem da janela, ele mostrou qual é o seu nome. Agora, repara que ele volta para cá, certo? Ele volta para cá. Ele vem para cá. Qual é o seu nome? Quebrou linha. Aí eu vou colocar aqui, Bruno Rezende. Eu vou dar Enter. Seu time favorito? Cruzeiro. Certo? Conseguiu perceber que existe uma certa interação do sistema comigo agora? Vou até comentar, gente, essa parte aqui para ficar mais fácil para nós, tá? Errado. Opa. Pronto. Resolvido. Certo? Vou rodar aqui de novo, que agora vai aparecer só aqui embaixo. Qual é o seu nome? Não, meu nome agora é Ana, ou Ana com 2 N's. Ana Luísa. Meu time favorito, Ana Luísa? Sei lá, bota. Vasco. Bota, sei lá. Vasco. Pode Certo? Beleza, Ana. Então, gente, é isso aqui.
Repara como que fica, parecendo que a gente tem uma interação, e é o que vocês faziam em C, né? É o que vocês faziam em C, basicamente, tá? Agora, o Patrick é um time, pô. É um time, certo? Agora vamos lá. Vamos colocar o salt aqui, vamos colocar assim, sua idade. Idade é texto? Idade é inteiro, certo? Então a gente vai criar um int aqui, idade. Agora, para usar o nosso scanner, a gente não vai poder usar o next line. Por quê? Next line lê string. Se a gente quer ler um int, existe um método aqui, next int, certo? Next int. Repara que tem dois next int, normalmente a gente usa que não passa nada aqui, tá? Esse segundo que recebe, você pode ver aqui o que ele fala. Ele recebe um determinado token, um formato para fazer essa leitura e tudo mais, tá? Então, assim, para esse início a gente vai usar esse aqui mesmo, certo? Então, a gente vai usar aqui o next int. O que muda de um para o outro? O método. Um lê inteiro, o outro lê linha, lê string, tá? Se a gente colocar assim, salt, sua altura. Altura, a gente sabe que é float, double. Vou colocar double porque eu estou mais maniado com double. Tá? Altura, recebe scan.next, e de novo. Tem um double aqui, next double. Pronto, resolvido. Então, o tipo da variável que a gente vai armazenar é o tipo do next, do método next que a gente vai chamar. Tá? Como a gente comentou dali para cima tudo que está anteriormente, se a gente rodar agora, ó, qual é o seu nome? William. Qual é o seu time? O William é corintiano. Qual a idade do William? O William tem 16. 16. Qual é a altura do William? O William tem 1,70. Quase, William, que eu acertei. Próximo eu faço certinho. Certo? Beleza? Repara que deu erro, ó. Na verdade, deu uma exceção, certo? Todas as vezes que vocês se depararem com esse tipo de texto aqui na sua saída, ele tem tipo um parágrafo aqui, ó, certo? E ele começa com exception, a thread main, taranã, ele vai te contar aqui qual que é o erro, certo? Esse erro aqui, ó, é input mismatch exception, ou seja, ele não conseguiu ler no formato que você pediu. E aí ele te conta aonde que está o seu erro. Tá? O que você faz todas as vezes que você se depararem com esse tipo de exceção? Procura aqui nessa pilha, tá? Isso aqui é uma pilha de chamadas, a primeira classe que for sua. Scanner é uma classe que é nossa? Não, então ignora. Scanner não é nossa, scanner não. Isso aqui, ó, teste.entrada e saída é uma classe que é nossa. A gente clica aqui, ele já leva a gente para o erro, ou seja, essa linha 39 deu erro. Qual foi o erro? Muito provavelmente porque a gente digitou o ponto. Isso aí, Marcelo, a gente colocou o ponto. É eu, na verdade. Então, eu vou colocar aqui de novo. Ó. William. Corinthians. 17, 1,70. Prontinho. Resolvido. Certo? Resolvido. Vocês vão ver que essa briga ponto e vírgula no Java, às vezes um computador funciona com vírgula, outro funciona com Java, depende de muita configuração. Certo? Mas, então, é isso aí. Tá? E o que eu preciso que vocês gravem sobre o scanner é essa parte aqui. Se vocês se prepararem sempre, nossa, eu preciso de ler alguma coisa que o meu usuário vai digitar. Eu posso usar o scanner? Posso. Então, eu vou criar uma variável do tipo scanner e depois eu vou usar ela para ler uma linha, para ler uma string, para ler um inteiro, para ler um double, para ler um float, para ler um boolean, para ler o que for necessário. Dúvidas em relação a isso aqui, gente? Eu sei que eu tenho que terminar as aulas até as 2 horas, né, Marcelo? Para não atrapalhar o seu curso. O Igor mandou uma pergunta aqui. Você pode dar um exemplo de option pen de entrada? O Igor, o exemplo de option pen de entrada é a próxima aula nossa, beleza? Agora, se alguém quiser ficar aí na aula, não sei se vocês têm aula 3 horas, eu mostro aqui como que funciona. Não tem problema, mas aí na semana que vem eu vou voltar nesse assunto, tá? De novo, eu até pensei em marcar mais 1 hora para nós essa semana, mas a agendinha de vocês está bem cheia. Vamos deixar mais de boa. Mas pelo menos deu para a gente ver até a parte aqui do scanner, que era o objetivo da aula de hoje, tá bom? Gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem
Ô, Ana, coloco sim. Eu vou descomentar ele aqui, tá, Ana? Pra ficar mais fácil. Vou avacar de vocês também, tá? Estou descomentando ele aqui, eu já coloco ele lá. Assim que terminar a aula, coloco a gravação também, tá bom? Pessoal, então assim, eu agradeço vocês por estarem presentes, tá? Vou terminar 2 horas mesmo, né, Marcelo, para não atrapalhar aí, não atrapalhar os planos de vocês. De novo, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida em relação à lista, em relação a qualquer coisa do conteúdo, tá? Quanto à questão do Instituto também, tá? Pode me perguntar, estou à disposição de vocês. O Igor pediu para dar um exemplo de option pen de entrada, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho, tá, Igor? Mas assim, eu vou voltar nisso na semana que vem, não precisam se preocupar não, mas é só porque talvez o Igor já está fazendo exercício, já quer usar de option pen de entrada, tá? E aí eu desejo para vocês uma boa semana, um bom mês de junho, né, que seja um mês... Não, Igor, eu te mostro aqui coisa de 5 minutinhos, cara. Se você puder, 5 minutinhos eu te explico. Ah, beleza, Mike, eu mostro sim. Aí na semana que vem eu vou voltar nesse ponto aqui, tá? E a gente vai fazer. Certo? Então, vou fazendo aqui, tá, gente? E aí, quem precisar... Sim, eu vou gravando aqui, eu posto tudo lá, tá, Marcelo? Mas na semana que vem eu vou voltar nesses 2 pontos, tá? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui é imprimir o que o usuário digitou. Ô, Maicon, eu vou começar pela sua dúvida, tá, Igor? Só porque fica mais lógico aqui, certo? Se a gente quiser imprimir aqui, então, nome, time, idade e altura do usuário, a gente pode fazer um salt e fazer o seguinte, nome, mais nome, certo? Normal, é uma variável normal, mais barra N, só para quebrar a linha, por exemplo, time, 2 pontos, mais a variável time. Vou dar um enter aqui só para ficar na mesma tela, tá, gente? Não tem necessidade de fazer isso não, mas é só para a gente colocar aqui, mais barra N, idade. Pontos, mais idade. Mais barra N, altura. Pontos, mais altura. Então, Maicon, ô Marcelo, bom curso lá para você. Então, Maicon, assim, para imprimir o que o usuário digitou, é variável, certo? A gente não está fazendo nada de diferente que a gente já vem fazendo com variáveis, tá? Eu vou rodar aqui, vai aparecer aquele monte de coisa primeiro, e aí vem, qual é o seu nome? Maicon. Qual é o seu time favorito? Vasco. Qual a sua idade? 17. Qual a sua altura? 1,70. Enter. Não é ponto, é vírgula. Vamos rodar de novo. Maicon. Digitei errado, Maicon. Vasco. 17. 1,70. Ó. Peraí que eu perdi o chat, gente. Deixa eu voltar aqui. Maicon Douglas. Foi mal, Maicon. Mas olha aqui, ele imprimiu aqui, ó. Nome, 2 pontos, Maicon. Time, 2 pontos, Vasco. Altura, 2,17. Desculpa, idade, 2,17. Altura, 1,7. Certo? Então, porque a gente colocou o barra N. Se a gente não coloca o barra N, e coloca, por exemplo, tracinho, só para ficar bem visível o que a gente está imprimindo, tracinho, e aqui antes da idade também tem um tracinho. Esqueci de comentar de novo. Então, vamos lá. Agora eu vou digitar à direita. Maicon. Eu errei de novo. Maicon. Vasco. 17. Foi 18, tá, Maicon? 1,70. Vírgula. Aí, ó, imprimir na frente. Nome. Maicon, tracinho. Time. Vasco, tracinho. Idade 18. Tracinho. Altura 17. 17, 1,7. Beleza? Então, assim, a parte de impressão do que o usuário digitou, tá? É bem simples. Ah, Bruno, quero imprimir isso no de Option Pen. Option Pen, ponto. Show Message Dialog. Eu vou imprimir na mais simplesinha aqui, certo? E posso poder imprimir assim. Você pode, inclusive, copiar isso aqui e colocar aqui no de Option Pen. Né? Para que não dá erro, não. Certo? Não dá erro. Mas a gente poderia colocar, ó, nome. Perdão, tem que ser entre aspas. Mais nome. Enter.
mais idade, 2 pontos, fora das aspas, mais idade. Vou fazer só com o nome e idade, tá? Poderia fazer com todos aí, não tem problema não. Rodando. Maicon, Vasco, 18, 1,80. Ele imprimiu aqui na saída, tá? E também imprimiu de option pen. Maicon, nome, Maicon, idade, XZ. Beleza? Então, assim, a parte de impressão é bem tranquila. Certinho? Já a parte eu vou colocar aqui de input, de entrada, onde a option pen, ela tem uma diferençazinha, tá? O Igor, você que me perguntou, ela tem aqui, tá? A partezinha dela aqui, não tem muito segredo também, não. Tá? Bem tranquilo também. Só tem uma diferençazinha que eu vou mostrar para vocês, tá? O método é option ponto show input dialog, certo? E aí repara que é mais ou menos aquele mesmo esquema, tá? A gente pode usar aqui o primeiro. O primeiro argumento é null e o segundo é qual sua idade, por exemplo, certo? Então, essa linha aqui já gera uma caixinha de entrada em de option pen. Então, vou rodar. Vamos lá. Chegar nele. Certo? Qual é o seu nome? Vou digitar qualquer coisa aqui. Chegou. Qual a sua idade? Certinho? O que mostra nessa janelinha? A mensagem, qual a sua idade, e uma caixinha para a gente digitar. Tá? Então, qual a sua idade? 12. Beleza. Para mostrar a janelinha, é essa linha aqui. Agora, todas as vezes que a gente usa show input dialog, a gente precisa de criar uma variável. Tá? A gente precisa de criar uma variável, vou colocar a idade 2 aqui, para receber o que o usuário estiver digitando. E aí, o Igor, a diferença que tem em relação ao scanner é, todas as vezes que você usar de option pen show input dialog, ele sempre vai ler texto. Tá? Ele sempre vai ler texto. Não tem como a gente já sair daqui lendo uma idade inteira, por exemplo, um valor decimal. Tá? Ele sempre vai ler texto. Beleza? Então, mas a linha é essa aqui, ó. Essa linhazinha aqui você consegue fazer input. E aí, se você precisar de ler valores, a gente vai ter que fazer uma conversão. Tá? A gente vai converter de string para int, de string para double, certo? É assim que a gente trabalha. Beleza? Vou rodar de novo aqui a última vez. Janelinha. Qual é o seu nome? Tá, qualquer coisa. Aí ele imprime e aí depois ele mostra. Qual a sua idade? Aí, ó. Pode digitar e aí é a mesma coisa. O que a gente digita, ele salva nessa variável idade 2 aqui. Beleza? É bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Na nossa aula, tá, tem muitos exemplos aí também, tá? Mas na semana que vem eu vou mostrar essa partezinha aqui, esses dois, tanto a impressão quanto usar essa parte do option pen para entrada, tá? E a gente já liquida essa parte também, tá joia? E aí a gente liquida isso aqui, faz alguns exercícios, corrige os exercícios de fixação aí para vocês, dou uma passadinha nessa parte de operadores se alguém tiver dúvida, acho que ninguém vai ter não. E depois else, for, switch, coisas que vocês já também já conhecem bastante, tá bom? Pessoal, então, da aula de hoje era isso, né? Fico aí à disposição para tirar dúvida de vocês. Tá? Tentem fazer a lista de exercícios, pode fazer em equipe, né? Como está lá, não tem problema nenhum não. Vou postar esse código na sala de aula e também vou postar a gravação, tá bom? Boa semana para vocês e bom mês de junho e a gente vai se falando. Abraço, se cuidem aí e até mais. Tchau, tchau. Falou, Maicon. Valeu, cara. Valeu, Igor. Vinícius, Abraão, Anaí. Show de bola, gente. Se cuidem aí. Fiquem bem. Tchau, tchau, Jordana. Obrigado, viu? Valeu, Williams. Abraço, meu amigo.